Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Divino, ao Deus que é, que era e que vem, pelos séculos. Amém. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso eu vos disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, por que nós estamos reunidos aqui hoje como assembleia? O que é uma assembleia? É o povo reunido. E por que nós estamos aqui? Alguns vão dizer: eu vim pedir uma bênção, eu vim pedir saúde, vim pedir proteção para minha família, vim demonstrar gratidão a Deus por tudo de bom que Ele realiza na minha vida, venho pedir forças para as tribulações. Pode ser as mais diversas motivações que te trouxe para estar na assembleia, mas uma é a mais importante e a mais pura, que é justamente a solenidade que celebramos hoje, a Trindade Santa. É por causa dela que nós estamos reunidos em assembleia. É a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, que nos atraíram para estarmos aqui reunidos hoje. O resto, tudo que a gente falou, é consequência desta atração que recebemos de Deus. E Jesus é o ponto focal disto, porque Jesus ele é o método de conhecimento da Trindade Santa. O que é um método? Quando você cria um método de estudo, um método de trabalho, uma norma, uma diretriz, uma orientação. É uma forma que você tem para exercer, praticar, aplicar aquilo que você se propõe. Se você tem um método de estudo, você sempre faz daquela forma para adquirir os conhecimentos, e cada um faz do jeito que mais lhe atrai. Eu, por exemplo, o meu método de preparar as minhas homilias e reflexões é a partir de esquemas, palavras-chave. Eu medito a palavra, vejo as palavras que mais me atraem nos textos, que chamam, que gritam aos meus olhos, destaco elas e rezo em cima daquelas palavras. Assim eu vou construindo a minha homilia. É um método. Portanto, Jesus é o método para conhecer a Trindade Santa. Então não há outra forma de conhecer a Trindade se não for por meio de Cristo. Qualquer outra forma não é real e não vai te levar a um conhecimento verdadeiro da Trindade Santa. Pois bem, o que é a Trindade Santa, que é um grande desafio? Que a gente escuta 3 pessoas e um só Deus. Não são 3 deuses, são 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas um só Deus, porque eles têm a mesma natureza divina, mas o Pai é o Pai, o Filho é o Filho e o Espírito é o Espírito.
E para a gente conseguir compreender a Trindade, existe um termo teológico que chama-se pericorese. Pericorese é o quê? É esta relação trinitária, onde as três pessoas, sempre haverá um no centro e dois ao seu redor. Esta é a relação da Trindade, esta é a relação de Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo. Enquanto um está no centro, os dois estão à volta. E como é que nós podemos perceber e sentir isso na nossa vida? Porque é uma coisa muito abstrata, muito metafísica, muito fora da nossa razão pura para compreendermos isso. Não é fácil entender Trindade Santa. Por isso Santo Agostinho foi um grande especialista nela. Mas esses conceitos nos ajudam a entender um pouquinho na nossa vida prática, a nossa relação com a Trindade. Como? Quando Jesus está em oração, quem é o centro? O Cristo? Não, é o Pai. O Pai está no centro e o Filho e o Espírito ao redor do Pai. Na encarnação, quem é o centro? É o Pai? É o Espírito? Não, é o Filho. Na encarnação, o Filho é o centro, o Verbo encarnado é o centro, porque ele veio no mundo com uma missão, e o Pai e o Espírito estão ao redor do Filho. Quando os discípulos são enviados, quem é o centro? É o Pai? É o Filho? Não, é o Espírito Santo. Por isso, domingo passado, nós celebramos a solenidade de Pentecostes. Deus enviou o Espírito Santo sobre os discípulos e os enviaram em missão. Quem é o centro é o Espírito Santo. Percebe aqui a beleza já da relação trinitária? Não há ninguém um maior do que o outro, apesar dos três terem a natureza de Pai, Filho e Espírito Santo, mas o Pai não é maior do que o Filho não é maior que o Pai, e o Espírito não é maior que o Pai e o Espírito. É uma relação de comunhão. Por isso que nós estamos em assembleia. Na comunhão da assembleia não há distinção. Aqui não tem diferença, o mais pobre, o mais rico, o mais inteligente, o menos inteligente, o mais bonito, o mais feio. Dentro da assembleia, porque ela é trinitária, não há diferença e não há distinção, porque todos estão no centro e todos estão ao redor. Que beleza! Deus, ele é perfeito na sua criação. Deus não faz distinção, não faz separação. Então esta pericorese, essa relação entre nós deveria ser como a de Cristo. Por isso ele veio ao mundo, por isso ele criou todas as coisas, para que nós participássemos dela. E aí a gente consegue perceber aqui a maior beleza do amor pericorético de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, de natureza divina, de Deus onipresente, onisciente. O que Deus faz? Pega e cria a quarta pessoa, que somos nós, os seres humanos, e nos coloca no centro. E aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo vive ao nosso redor. Eu brincava lá fora com a Regina é uma amiga nossa, também frequentadora. Ela não pode com incenso, e eu brinquei com os meninos, incensa ela um pouquinho lá. E a minha mãe também passa, por isso que ela também não pode com incenso. Quando começa a incensar, ela tem que sair da igreja. Aí ela brincou comigo assim: eu vejo que o senhor ama bastante a sua mãe, né? Eu falei: não, mas eu faço isso muito pouco, porque eu vou pouco de fora celebrar com eles, e com incenso muito menos. E aí eu brinquei assim: mas é bom ser incensado, não é? Quem não gosta de ser incensado, elogiado, amado, querido, acolhido? Todos, não tem exceção. Podemos desejar essas coisas de forma diferente, e é isso que a Trindade Santa faz conosco. Ele nos coloca no centro e nos incensa. Mesmo quando erramos, pecamos, falhamos, Deus não desiste de nos colocar no centro. Esta é a beleza, e por isso nós estamos em assembleia, e por isso Jesus é o método, para nos ensinar a forma como nós devemos amar. O Pai, não por ser Pai, fala: não, eu sou o Pai, agora eu sou sempre o centro. Na criação, o Pai é o centro,
Mas o Filho cria junto, o Espírito cria junto. O Pai não faz sozinho. Por isso a importância de compreender Trindade. Porque quem entende a Trindade, entende a vida em família, entende a vida em comunidade, entende a vida em sociedade. Não deveria haver distinções, separações, desigualdade social. Quem entende a Trindade, o mistério da Trindade, entende isso, porque pericorese para nós é o quê? O outro é sempre o centro. E aí entra nas relações humanas, né? Então eu esposo, eu esposa, eu filho, eu pai, eu mãe, deveria entender como? Eu não sou o centro, mas o centro é o outro. Porque o outro também sempre vai me olhar como o centro. Essa deveria ser a relação que nós deveríamos levar para dentro do nosso matrimônio, dentro do nosso ambiente de trabalho. Por isso que Jesus veio ao mundo e Ele é um método de conhecimento, porque Ele pregou isso. Por isso que a gente fala da quinose, o esvaziamento de Cristo. Mesmo sendo Deus, Ele esvaziou-se de si mesmo, para que nós pudéssemos ser o centro. Não sendo pecador, morreu como um pecador e bandido, para que nós fôssemos o centro. Morrendo, Ele nos purificou do nosso pecado e nos deu a condição de pureza. Olha a relação que nós deveríamos ter. Infelizmente, e esta é uma grande dificuldade que nós temos no mundo de hoje, mesmo nas relações familiares, nas relações profissionais, nas relações sociais, uma competição, uma disputa e, de certa forma, muito egoísmo. O que é que vai estremecendo as nossas relações pessoais? São essas atitudes. Eu esqueço de olhar o outro como centro, mas eu olho eu como centro. Eu sou importante, a minha opinião é mais importante, eu que sei de tudo, eu sou o mais velho, eu que sei das coisas. Não é assim que nós somos. E às vezes nós não somos externamente, é interior. Você concorda discordando. Ela falou isso, ele falou isso, tá bom. Mas eu tenho o meu pensamento e não vou mudar de opinião. E faço do jeito que eu acredito, porque eu me vejo como o centro. Não é isso que a Trindade nos ensina, porque o Pai não fala, eu sou o Criador de todas as coisas, eu sou o Pai, mando eu. Não, porque quando Jesus está em oração, quem eleva a oração ao Pai? Quem ilumina Jesus Cristo a rezar? É o Espírito Santo. Mesmo Jesus sendo Deus, Ele deixou que o Espírito o inspirasse a rezar. Quando eu venho à missa receber a Eucaristia e rezar, eu peço ao Cristo, mas quem eleva a minha oração ao Pai é o Espírito. Ele é o canal, Jesus é o método, o Espírito Santo é o canal. Olha a beleza, a profundidade e a intimidade da relação trinitária. Foi isso que Deus quis trazer ao mundo. Por isso nós deveríamos nos sentir extremamente valorizados e deveríamos ter uma gratidão profunda a Deus, porque Ele nos criou como imagem e semelhança. Ele nos dotou das graças divinas, para que nós pudéssemos participar dessa pericorese. E qual então deveria ser a nossa relação com Deus? Pericorética. Eu deveria me colocar não no centro, mas colocar Deus no centro. Ver Deus no centro, porque Deus me vê também no centro. Nós às vezes na nossa relação com Deus, Deus tem que me atender, Deus tem que fazer isso por mim, Deus tem que fazer a minha vontade, eu estou sofrendo muito, Deus tem que me socorrer, Deus não me ouve, Deus me abandonou. Eu estou no centro. Não deveria ser essa a nossa relação com Deus. Por isso a segunda leitura vai falar o quê? Que vocês devem passar por algum sofrimento, algum sacrifício, alguma tribulação, porque é na tribulação que as nossas virtudes são exercitadas, e é nelas que nós nos tornamos fortes, e aí alcançamos a esperança. Percebe? Esse é o método de Jesus para o conhecimento da Trindade Santa. Essa deveria ser a nossa relação com Deus e deveria ser também as nossas relações humanas. Pare de olhar para você como o centro do mundo. Coloque o outro no centro, para que o outro também coloque você no centro. Qual que é a grande dificuldade nas relações que nós temos?
chamado boicote. Como isso é destrutivo. Boicotamos os outros, por quê? Não, ele não é importante, não é o melhor, não é o que ele fala que é bom, não é o que ele faz que é bom, sou eu. Então eu vou e boicoto o outro para que eu seja o centro. Não deveria ser assim nas nossas relações. Marido, coloque a sua esposa no centro, apoie a sua esposa. Esposa, coloque o seu esposo no centro, apoie o seu esposo. Vocês não estão competindo, você não é melhor do que ela e nem você é melhor do que ele. Quando a gente faz essa relação de colocar o outro no centro, a gente ganha riqueza de conhecimento, de apoio, de unidade. Por isso a Trindade ela é forte, porque como eles não estão preocupados em competir entre eles, eles se tornam fortes, porque um fala a mesma coisa que o outro diz. A dificuldade nas nossas relações às vezes é isso, e os filhos percebem isso muito bem. Vai no pai, o pai fala uma coisa, depois vai na mãe, a mãe diz outra coisa, e aí, mas o pai disse isso, mas a mãe disse assim, e aí os pais, entra a vaidade humana, né? Não, pera lá, eu vou me impor aqui, eu sou o pai, não, eu vou manter minha opinião. A mulher fala, não, se eu não manter minha opinião, minha posição, o marido vai ficar por cima da carne seca. Não, eu vou manter. E aí o que acontece? Começa o desgaste entre o casal, conflito entre o casal, não há uma relação pericorética. Pega lá, vamos sentar aqui. Você é a esposa que Deus me deu, você é um tesouro, como a palavra diz. Então pega lá, por que você autorizou nosso filho a fazer isso? Escute ela. Eu acho que eu posso fazer uma concessão. Eu estou certo, mas ela tem um pouco mais de razão, então eu coloco ela no centro e vocês ganham unidade. Não, pera lá, eu acho que o meu esposo está certo, não é momento de tomar essa decisão. Não é que eu esteja errado, mas ele tem mais razão do que eu, então deixa eu colocar o meu esposo no centro. Percebe? Se nós fizéssemos isso, nós ganharíamos muito mais. Por isso, qual que é o método de Jesus? Oração, intimidade e profundidade. Não é debate. Jesus não veio para ficar expressando a sua opinião, para dizer que aquilo que ele fala é melhor do que os outros, porque o próprio Pai disse: eis aí meu filho amado, em quem eu pus o meu agrado. Ele falou do Espírito Santo. Tudo que ligares no céu será ligado na terra, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Olha a beleza do Pai. Se fosse um pai egoísta, ele falaria o quê? Eu estou falando que tudo que for desligado na terra será desligado no céu. Eu, o Pai, estou falando isso. Ele não fala, ele fala isso do Espírito. O Pai não fala dele, eu sou o Pai bondoso, amoroso, gentil, caridoso, e vou dar o meu filho em sacrifício por vocês. Batam palmas para mim, porque eu sou o Pai amoroso. Este é o meu filho amado, em quem eu pus o meu agrado. Façam tudo o que eles vos disser. E de quem que Jesus fala? Quem me vê, vê o Pai. Pai, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Olha que beleza. Você quer aprender a relacionar-se com a sua esposa, com o seu esposo, com a sua família? Você não precisa de livros de autoajuda. Vá conhecer a Trindade. Ela por excelência vai te ensinar qual a melhor forma de se viver em comunidade, em família, em sociedade. De manhã, quando você sair de casa para o trabalho, peça ao Espírito Santo: Espírito Santo de Deus, me ensine como eu devo agir hoje diante dos outros. Me lembre, quando eu estiver muito nervoso, irritado, que eu estiver para explodir, me dê fortaleza para que eu olhe o outro no centro, mesmo que eu esteja certo, porque às vezes não é pela força do conhecimento que se convence, mas é pelo testemunho de quem acolhe. Assim é Jesus. Jesus poderia ter dado um grito na cruz: Pai, esse bando que me condena como bandido, como assassino,
como mentiroso, como pecador. Destrua todos eles, Pai. Eu não suporto mais o sofrimento da cruz, dos cravos da cruz, por causa deles. O que Jesus fala? Pai, perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem. Não é nem Jesus querendo perdoar, ele pede ao Pai. Percebe a beleza da Trindade? Essa solenidade, ela é o centro de nós estarmos aqui, para aprendermos e vivermos isso lá fora. Que a gente possa levar um pouquinho disso para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Por isso nós vivemos em comunidade, porque o que eu escuto, você também escuta. Então nós saímos daqui com a mesma informação. Por isso nós geramos comunhão. Essa é a nossa beleza. Essa é a Igreja Católica. O que o Padre João Carlos está dizendo aqui, o Padre na China está falando, na Austrália, nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina. Comunhão. Diferente dos nossos irmãos na fé, que eu respeito, mas se você passar por todas as igrejas evangélicas hoje, cada um está lendo um texto, cada um está refletindo um texto. Nós estamos ouvindo o mesmo texto. Deus, Ele une, Ele não separa. Isso é trindade, é a unidade e não separação. E nós somos presenteados porque Deus nos colocou no centro. E eu tenho a grande alegria de celebrar o meu aniversário no dia da solenidade da Trindade Santa. Agradeço a Deus por tudo que Ele me fez, mesmo sabendo do barro e do pecador que eu sou, Deus me coloca no centro. Só alguém que ama muito é capaz de fazer isso, porque nós fazemos o contrário, né? Se alguém erra muito, a gente tira do centro e tenta escondê-lo para ninguém ver, joga debaixo do tapete a sujeira para ninguém perceber. Deus, Ele faz o contrário, Ele joga a gente para o centro, para dizer assim, ó, eu sou puro amor, e por ser puro amor, eu coloco você no centro da sua vida. Então eu louvo a Deus pela minha missão, pela minha vocação, pela minha saúde, pela minha vida, por este dia de poder celebrarmos da Trindade Santa e de podermos ser chamados de filhos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,